Se eu não entrar a ajudar nas calls de venda, ninguém fecha a minha mentoria. Se você se identificou com essa frase, eu sinto muito, mas vou cutucar sua ferida. Talvez você já seja especialista, já tenha uma mentoria, já cobra caro, mas se você não estiver vendendo pessoalmente ou ajudando os seus closers entrando em quase todas as reuniões, o time não vende. Essa é uma realidade que acaba te tornando um escravo do próprio negócio. Claro, é uma profissão muito bem remunerada, mas você não vai escalar. E aqui a gente precisa dividir dois cenários. Se o cenário 1, você for um empresário, um médico, dono de clínica, dono de uma indústria, não sei, que criou um projeto educacional como algo paralelo, tem o objetivo de fazer 200 mil por mês, por exemplo, cara, ótimo. 2 vendas de 100 mil por mês, ou 4 vendas de 50 mil, qual que é a conta, né? A gente já fez em outros vídeos. Para 4 vendas de 50 mil, você vai precisar de umas 10 reuniões, você vai converter 40%. 16 reuniões no pior cenário, você vai converter 25%. São 4 reuniões por semana, não faz nem sentido tu ter um closer. É mais fácil você mesmo vendendo. Agora, se você é um mentor que está querendo escalar para 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, é completamente inviável você ser o gargalo do próprio negócio. Talvez você até tenha uma folha, um time, um head comercial, mas sem você o negócio não anda. Porque quando a venda depende exclusivamente de você, você acaba se tornando o próprio gargalo. Eu vou organizar nesse vídeo as ideias e explicar quais são os processos, o que é indispensável, o que hoje provavelmente você não está fazendo, quais os erros que a maioria comete, para ter um modelo onde as vendas não dependam do próprio mentor. Todo negócio eu recomendo que o fundador, o mentor, ele esteja ali fazendo as primeiras vendas, ele esteja à frente do negócio, ele valide o método, o processo de vendas, mas que depois ele possa delegar. Eu brinco que o expert paga a conta. Então o expert faz ali 5, 10 vendas e depois coloca um closer. Qual que é um grande problema, uma grande armadilha? Tentar encontrar um bom closer. Geralmente quando eu vou dar alguma aula ou no evento presencial eu peço pra galera: pô, quem aqui está procurando um bom closer? Levanta a mão. Pô, todo mundo levanta. Eu falo, olha, você não precisa procurar um bom closer, você tem que ter a capacidade de formar um bom closer. Muitas vezes a gente acha que tem que transferir todo o nosso conhecimento para não é isso. Eu fui reticente em 2020 para 2021 de colocar closer da época, porque, cara, eu pensava como é que eu vou passar o meu conhecimento para uma pessoa. Eu já fiz pessoalmente mais de 500 reuniões de venda. E eu reparei lá atrás, não precisa chegar em 500, mas eu reparei que as dúvidas se repetiam, o tipo de lead se repetia, não eram 500 tipos de leads diferentes. Agora, quando você fica refém de procurar um bom closer, geralmente acontece assim. Você contrata alguém por indicação, e aí essa pessoa, você treina ali sem muito método, bota ela te acompanhar, e daí ela começa a vender. Vender, eu digo, né, participar das reuniões de venda dela lá, ela receber lead, e assim passa o primeiro mês, passa o segundo, de vez em quando você vai dando um feedback. Segundo mês, não vendeu ainda, não, talvez tenha até feito até uma ou outra venda, mas não engrenou como você gostaria de falar, não, é o tempo de rampagem, a gente entra no terceiro mês, aí a pessoa vai ficando desmotivada, você também não sabe o que fazer, e talvez na metade do terceiro mês a pessoa sai, e aí você começa o processo de novo. Agora você traz 2 closers, quem sabe, e daqui a pouco você piscou e já passaram mais 4 meses e o ano passou, e você segue ou sem ter closers ou tendo closers completamente dependentes de ti. Vamos lá. Onde é que está o erro? O erro é quando a tua presença no comercial se torna uma presença permanente. E quando você acha que precisa encontrar um cara pronto que vai vir e salvar a tua presença, isso não vai acontecer. Ah, ninguém vende como eu. Beleza, ninguém precisa vender como você. Agora a pessoa precisa ter um processo e a sua empresa precisa ter uma rotina para analisar se esse processo está sendo seguido. Quais são as métricas que a gente trabalha aqui? Busca sempre 25% de conversão do closer. Dá para chegar em 40, um closer sênior, mas você busca 4 para 1. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quais são as etapas? Primeiro, eu preciso deixar esse processo replicável, tirar o método de vendas de mim e colocar no papel. Então, por exemplo, no método da BMA, a gente tem um script da manual de vendas, ou santo graal, como a gente chama, que tem as etapas da call, não vou entrar nesse mérito, mas vou entrar sim. É basicamente o rapport inicial, o motivo de estar aqui, track record, ou enfim, falando sobre nós. Aí faz um diagnóstico sobre o cenário da pessoa, objetivo, benefício secundário, desafio, agito de dor, e aí, na demonstração de capacidade e transição para o pitch. O closer precisa saber quais perguntas fazer. Você, se é o expert, já faz intuitivamente, mas se você não listar
as perguntas que precisam ser feitas e alinhadas com os pilares da tua mentoria, se a pergunta é certa, o closer não vai ter a resposta certa. Outra coisa que precisa é ter os planos de ações pré-pronto. Você não pode contar com a capacidade do teu closer ou do teu time de conhecer profundamente o teu conteúdo e o perfil daquele de entregar. Não. Pô, você tem 3 tipos de clientes, sei lá. Você tem um cliente, deixa eu inventar aqui, um cliente que quer vender mais, mas não tem audiência, um cliente que tem audiência e quer vender mais, e um cliente que quer melhorar o lucro. Você precisa ter um modelo de plano de ação definido para cada um desses, assim como perguntas definidas. E isso faz com que o processo se torne replicável. Não precisa ser no mesmo nível de profundidade que você entregaria, mas você precisa colocar lá justamente quais perguntas fazer para cada tipo de cliente e qual plano de ação entregar. Então, essa é a primeira parte. Transformar o processo em algo replicável. Segundo ponto é um comercial sem uma estrutura de gestão. Você tem que ter a maturidade de entender o momento do teu time. A maioria dos que eu vejo aqui, 99%, são times júniores. Júniores. Só 3 coisas importam, no fim do dia, só 3 coisas importam para a performance da venda da mentoria. Primeiro, é um pré-call bem feito, que é para garantir o comparecimento. É uma condução de call boa, sem bizarrice. Não precisa nem ser perfeito, mas conduzir uma boa call. Saber pedir a venda, saber terminar, pedir a venda 2, 3 vezes com elegância, saber descobrir a verdadeira objeção, quebrar, levar para avanço e não morrer na continuação. E fazer follow-up, a cadência de follow-up, né? Entendendo ali meu ciclo de vendas. Então, se são essas 3 coisas que importam, eu preciso ter uma rotina de análise de gestão orientada para isso. Então, de alguma forma, entender se estão fazendo o pré-call do jeito certo, se a call está sendo bem conduzida e se estão na cadência de follow-up. Porque erro encontrado rápido não vira padrão. Agora, se você bota o closer aí uma vez por mês, tu analisa a call, o cara está completamente errado. Geralmente você tem que entender quem está fazendo o pré-call no tempo adequado, precisa entender como é que estão sendo as calls, porque se todo dia é feita a análise de uma call, por um exemplo, você analisa a call de manhã, você vai dar o feedback para a tarde, está sendo feito diferente. Se você não está analisando, fazendo pipe review, entendendo como é que está a cadência, você vai ver que, poxa, teve leads ali que tiveram a call, receberam o pitch, aí no dia 2, aí no dia 4 o closer fez follow-up, e depois no dia 19, ficou 15 dias, não faz sentido. Quanto mais tempo a pessoa fica no follow-up sem avanço, maior a probabilidade de perder um negócio. Então você precisa orientar a tua agenda com o teu tempo disponível, ou a do teu líder, para olhar para isso. Porque importa, e não ficar montando um monte de relatórios, só 3 coisas importam, pré-call, condução da call e follow-up. É isso que vira ponteiro, não tem segredo. Claro, como uma operação num nível mais robusto, com um time mais sênior, aí você pode ir reduzindo um pouco o microgerenciamento. Você analisa as métricas, como é que está o show-up, a conversão, enfim. E aí, se precisar, você aproxima. Mas 99% das operações que eu conheço, você tem que estar olhando só para isso. Pré-call, análise de call, revisão de pipe. Se está na cadência certa, se está fazendo do jeito certo. E o terceiro ponto, e é um ponto meio invisível, é a transferência de autoridade. A call é algo pago, né? O lead paga com o tempo dele, mas ele precisa entender que ele não está fazendo um favorzinho para o closer ou para você de estar entrando na call. Então começa eu vendendo muito bem a call, mas tem uma transferência de autoridade que não é uma call de vendas, uma carta de vendas, onde vai ser 5 minutos de um rapport falso e 20 minutos de pitch de venda. Não. Então, de fato, a gente vai entregar algo de valor. E essa transferência de autoridade, o closer não precisa sentir que ele é o cara, que ele é o foda. Não. É uma transferência do método, é uma transferência do expert. Então, ele chega ali como autoridade, como a ponta da lança, como representante do JP. Agora, quando isso não está bem orientado com o time, ou não está bem construído no processo, aí lascou. Aí o lead vai dominar a call, quem faz as perguntas manda na call, ou basicamente vira uma sessão de convencimento. O cara tentando fugir, o closer tentando... Não é isso. Precisa ter essa autoridade, essa postura, a forma de conversar. Se não tiver, estamos lascados. E essa dependência operacional compromete margem, vai impedir de você olhar porque realmente importa. Então você precisa primeiro entender, né, que precisa existir um processo, o processo tem que estar certo, da forma correta. Precisa ter uma gestão desse processo, ver se estão cumprindo, de forma rápida, uma transferência de autoridade. E entender que todo mentor que quer escalar precisa ver um momento de transição. Poxa, hoje você vende 200 mil por mês, você. Aí entra um closer.
É meio que um processo de desmame. Não pode delargar também, tem um closer agora, se vire. Não, mas é um desmame. Você vende 200, aí o closer começa a vender e você pode ir reduzindo. Esse é o ponto. Se não houver essa transição, você vai ter 1000 ajudantes, não? Você é um monte de ajudante lá no setor comercial. Então, no início, vender é parte da validação. Agora, você não tem que permanecer muito tempo nisso se você quer escalar. Fez 5, 10 vendas, é pegar esse processo, colocar closer e ter uma rotina de análise. E se você percebeu que o teu crescimento está limitado por conta da ausência desses processos ou não saber como analisar se estão executando bem, enfim, por estar dependendo demais de você, e quer entender como estruturar um processo comercial que venda, que escale mentorias, que venda mais caro sem depender de ti, primeira coisa, se inscreve aqui no canal, porque semanalmente estou trazendo esses conteúdos sobre como vender mais e mais caro tua mentoria, gerar leads mais qualificados, melhores, mais baratos inclusive, como fazer o teu time comercial vender sem depender de você, como ter uma entrega escalável, mantendo o resultado e a pessoalidade do mentorado. E por último, na descrição do vídeo tem um link. Você pode se cadastrar para tentar ser um dos aprovados para uma análise do teu processo, entender onde é que você está errando, o que você precisa fazer para que teu time venda sem depender de você. Te vejo no próximo vídeo.